Valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube Tarciso Manso Convida. Hoje em duas etapas. A primeira delas aqui na cidade de Cascavel, extremo oeste do belo estado do Paraná. O nosso convidado é o presidente da Federação dos Trabalhadores em Cooperativa, a FETRACOP aqui do Paraná, Clair Espanhol. Uma alegria muito grande em tê-lo conosco dentro do nosso episódio do nosso canal do YouTube Espanhol. Doutor Tarcísio, é uma satisfação muito grande poder recebê-lo na nossa cidade, na nossa base de atuação sindical e sabendo que nós estamos participando de um dos programas que tem maior visualização, né, em toda a região aí de São Paulo, né? E nós aqui do Paraná sentimos muito honrados com a sua visita na nossa terra. Agora é importante a gente destacar para você que está acompanhando esse episódio do nosso canal que naturalmente o estado do Paraná é um berço importante do cooperativismo. Cooperativismo que tem sido muito pujante, um setor específico da economia que vem verificando um grande crescimento. Estamos falando de cerca de 4.000 cooperativas instaladas hoje no Brasil, dando emprego para mais de 1,5 milhão de trabalhadores. E de forma específica, no setor cooperativo, aqueles que trabalham em cooperativa, é um conjunto de 600 mil trabalhadores. Aquele segredo que a gente quer trazer, todo mundo indagando, a gente vê eventos como a AgriShow que aconteceu na nossa região, que é realmente pujante, muito forte. Qual é a razão do sucesso atual das cooperativas no âmbito nacional espanhol? Doutor Tarcísio, nós estamos vivendo esse ano pela ONU, o Ano Internacional do Cooperativismo. E nós estamos aqui num ambiente que, como o AgriShow, nós temos aqui no Paraná o show rural de uma das cooperativas que é destaque aqui também na nossa região, que é a cooperativa Copavel. Junto com ela se somam mais outras grandes cooperativas que fazem parte das 500 maiores empresas do Brasil. As cooperativas do Paraná e do Brasil têm um destaque muito importante na economia e assim foi avaliado pela ONU como a importância que se tem esse segmento para a geração de emprego, para a geração de renda e para que as pessoas cooperem com as suas atividades. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui na região oeste do Paraná, onde as cooperativas, os cooperados, os nossos patrões, que são milhares, porque a cooperativa une esses cooperados, a maioria deles é formado, 75% a 80%, são de pequenos e médios produtores rurais. Eles não passam de 20 hectares de terra e eles juntos têm uma força multiplicada do que se tivessem sozinhos, não teria com certeza o desenvolvimento econômico do Paraná e do Brasil. É através da cooperação, é através dessa união de forças que se faz uma potente desenvolvimento econômico de toda a nossa região. Agora é importante destacar que esse lado do cooperativismo, ele ganhou muito força, nasceu naturalmente no Rio Grande do Sul, mas ele tem aqui no Paraná um momento único, né? Qual é a razão especificamente do estado do Paraná? A gente sabe, é claro que na nossa região aí da Alta Mogiana existem cooperativas importantes, mas aqui no Paraná nos impressiona muito, né? A atuação muito forte do sistema cooperativo. Em termos de números, o setor cooperativista no estado do Paraná significa quanto por cento da economia do estado? Nós temos hoje o PIB agrícola do Paraná, ele representa 65% de tudo que se produz passa por uma cooperativa, no que diz respeito à produção agrícola. Então você imagina que isso é realmente um grande pilar que sustenta o nosso estado, que traz o desenvolvimento. Nós temos nas cooperativas hoje mais de 205 bilhões de faturamento, foi o ano 2024. Só as cooperativas transformando, movimentando essa quantidade em recursos. E nós aqui, representando os trabalhadores, só na nossa federação nós temos mais de 80 mil trabalhadores que estão sob a nossa representação da federação e mais 5 sindicatos que compõem o conjunto da FETRACOP. Então, nós fizemos esse trabalho. As cooperativas desenvolvem as suas atividades, dando condição de uma pequena propriedade rural ter condição de ter uma renda maior do que muitas vezes uma área de terra 50, 100 alqueires de terra. Com 4, 5 alqueires de terra, a pessoa consegue ter piscicultura, pode ter avicultura,
tem suinicultura e também tem o leite. Então, dentro dessas atividades, é importante destacar que o produtor consegue ficar no campo, não tem o êxodo rural, ele fica lá, consegue criar sua família com dignidade e consegue fazer com que as cidades interioranas, as cidades menores, consigam ter o seu PIB potencializado pela distribuição de renda que as cooperativas proporcionam. Agora é importante a gente destacar que nós estamos entrevistando um líder sindical. E a coisa que mais me chama a atenção pelo lado positivo é uma harmonia entre o capital e o trabalho. No evento que nós participamos no início do mês de maio, nesse local onde nós gravamos essa entrevista, houve uma participação efetiva do lado patronal, que são os diretores, os próprios cooperados. Como é que vocês conseguiram fazer isso que eu chamo sempre de um sindicalismo moderno? Na verdade, Tarcísio, nós temos aqui uma dupla função. Tem muitos cooperados que são cooperários, são os operários do cooperativismo. Vamos até explicar direitinho, que muitas vezes cria uma confusão. O cidadão que faz parte de uma cooperativa, ele é um cooperado, ele é dono da própria cooperativa. Um exemplo, nós temos hoje o sistema de crédito, Sicredi, o próprio Cressol, o Sicobi, que tem também aquele cidadão que tem uma conta bancária, ele passa a ser cooperado também. E o número é impressionante, porque 10% da população brasileira hoje é cooperado. Isso é uma coisa diferente, né, Espanhol? O nosso segmento, nossa atividade, a nossa categoria, ela é muito eclética. Porque o pequeno produtor rural, ele encontrou na cooperativa uma forma de ter o seu salário. Então, muitas vezes, ele trabalha na própria cooperativa. Eu dou um exemplo de uma das maiores cooperativas aqui que nós temos na região, que o cooperário era um gerente administrativo, ele conseguiu comprar a sua terra, da sua terra ele automaticamente virou cooperado da cooperativa e hoje ele é vice-presidente dessa cooperativa e presidente do sindicato patronal aqui regional. Ele também é um cooperário, mas também é um cooperado. Então, na nossa categoria, o conflito não existe ou ele está muito diminuído por causa dessa simbologia que se tem, que muitas vezes o próprio cooperado também é o cooperário. Ele trabalha na cooperativa, mas também tem sua atividade agrícola, tem sua atividade avícola, vinculada à cooperativa, que ele mesmo ajuda a processar, que ele ajuda a comercializar, que ele ajuda a faturar. Portanto, a nossa categoria não é que nós não temos os embates nas questões salariais, nas questões... Quando o bicho tem que pegar, pega. Mas, na sua grande maioria, entendemos que indo para frente, é de mãos dadas que nós vamos conseguir vencer os desafios e fazer com que o cooperativismo seja cada vez mais forte e que os trabalhadores tenham um poder de compra maior, que possam ter uma vida digna como trabalhadores, e é por isso que nós trabalhamos incansavelmente nessa parceria. E nessa parceria tem dado resultados positivos, como é o evento que nós estamos realizando com mais de 3.000 trabalhadores de diversas cooperativas e com o apoio também do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que vem nos patrocinar uma parte significativa do nosso evento. Para que você entenda, você que acompanha o nosso canal, é o seguinte, você tem vários segmentos da cooperativa. Me ajude a lembrar a grande maioria deles. Existe o cooperativismo no setor de crédito, que são esses bancos, né, das próprias cooperativas. Existe o segmento da própria agropecuária, as cooperativas de consumo, tem também as cooperativas médicas. São esses segmentos os mais importantes dentro do setor cooperativista? Nós temos hoje no Paraná o setor agroindustrial, que é o processamento de carnes, o processamento de frango, de suínos, né? A maior concentração hoje de emprego estão nessas plantas, peixes, né? Nós temos a piscicultura crescendo aqui, também está empregando muitos trabalhadores. Nós temos a questão da atividade leiteira também, onde nós temos a Frimeza, que é uma das grandes cooperativas de processamento de produtos lácteos. E nós temos aí depois o crédito, que vem em segundo lugar, com uma força realmente do cooperativismo de crédito. E depois nós temos então as cooperativas médicas, e daí temos de consumo, temos de transporte, temos de infraestrutura, temos cooperativas de trabalho também. Então nós temos vários segmentos do cooperativismo que estão dentro de uma organização chamada Organização Estadual aqui, a OCEPAR, que é patronal, que organiza esses ramos do cooperativismo. E nós representamos os trabalhadores
que fazem parte, que trabalham dentro dessas cooperativas, que têm a sua carteira registrada num regime CLT e que nós negociamos as condições de trabalho, negociamos as questões de segurança e medicina no trabalho, negociamos questões sociais e negociamos as questões econômicas também, que é a questão de piso salarial, reajuste salarial, enfim, tudo aquilo que envolve a vida do trabalhador. Agora, tivemos algo interessante, né? Nesse evento realizado no início de maio, a situação também daquilo que pode ser projetado para o futuro. Sindicalismo atual sofrendo críticas de alguns segmentos, mas a gente percebe que vocês que atuam dentro do segmento cooperativista, temos aí um projeto de lei 537 de 2019, de autoria do deputado Baleia Rossi, que é da nossa região de Ribeirão Preto, no qual será criado o estatuto para os trabalhadores seletistas, que são aqueles que prestam serviço às cooperativas que hoje representam um universo de quase 600 mil trabalhadores. Como é que está a tramitação desse projeto de lei? Doutor Tarcísio, nós tivemos a grata satisfação de ter esse grande líder nacional chamado deputado Baleia Rossi como sendo o nosso patrono. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós passamos o projeto por todas as comissões, foi aprovado por unanimidade, nós nunca tivemos um voto contrário ao projeto, foi para o Senado, passou pela relatoria do senador Fernando Dueire e nós agora estamos com esse projeto, passou na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, passou na CCJ e agora nós estamos com o projeto que está na CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais. E essa matéria, eu espero que muito em breve nós tenhamos o desfecho positivo, aonde nós teremos a aprovação em plenário e aí só fica faltando a sanção ou veto do presidente, a qual nós esperamos que nós tenhamos aprovado esse estatuto que venha a coroar toda a nossa categoria. Esse ano nós estamos com 25 anos de organização da nossa FETRACOP. Nós estamos um quarto de século que nós já existimos como federação, mas nós estamos desde 92, quando começou a organização dos trabalhadores. Então você imagina que nós estamos há 33 anos já com a organização, com as negociações em andamento, negociando as questões dos trabalhadores e nós conseguimos fazer com que os trabalhadores tenham uma representação única dos trabalhadores em cooperativas que antes eram representados por mais de 20 agremiações sindicais. Então você imagina... Um verdadeiro balaio de gato. Ninguém se entendia. Então agora os trabalhadores que participaram desse evento, está falando, estão vendo as imagens aí do nosso evento, você veja a quantidade de trabalhadores que estão contemplados num único instrumento coletivo. Isso dá condição da gente ter as lutas mais direcionadas, nós temos um esforço concentrado e também saber entender que existe uma representação sindical que o trabalhador pode se amparar. Então acho que é dessa forma que nós vamos construir uma condição, uma categoria mais forte ainda, quando nós tivermos o estatuto, que aí nós teremos possibilidade de organização nacional e nós poderemos estar evoluindo para outros estados que ainda não têm a organização que nós temos aqui no Paraná. Para finalizar, uma pergunta interessante que eu tenho certeza que reflete o momento. Você é presidente de uma federação e dessa federação fazem parte 5 sindicatos dos trabalhadores. Na sua avaliação, você que é um paranaense, que já frequentou também uma unidade fabril, que sabe a força do trabalho, o que você projeta para a categoria do qual você hoje é presidente de uma federação de trabalhadores? Tarcísio, eu acredito que o cooperativismo tem muito ainda para oferecer. As pessoas têm que descobrir no cooperativismo a forma de organização para que ela possa ter uma ascensão também econômica e social. Porque o cooperativismo não é somente uma forma de você buscar o seu sustento, é uma forma de viver. Você tem um espírito cooperativista, ele é diferente de um espírito que nós estamos acostumados a ver, muitas vezes, do lucro pelo lucro, do resultado da última linha valer mais do que tudo aquilo que vem para cima. Essa última linha é o resultado de um esforço. E eu projeto para o cooperativismo grandes transformações. Primeiro, tecnológicas, de inovação. A cada dia que passa, as cooperativas têm buscado alternativas como a inteligência artificial, como melhoria nos processos. Isso tudo tem trazido para nós, trabalhadores, melhores condições de trabalho. E tendo melhores condições de trabalho, nós teremos um ambiente mais saudável, nós teremos condição de ofertar produtos mais saudáveis também para a nossa comunidade, para a população em geral. E eu acredito que o cooperativismo ainda vai ser o transformador, vai trazer muitos benefícios
para o Brasil, para o país, porque é através do cooperativismo que a gente encontra a solidariedade das atividades e que a gente encontra também condição humana de atendimento, seja ela nas atividades agroindustriais, seja nela nas atividades, como você falou de bancários, mas não é bancários, estamos falando aqui do cooperativo de crédito. Quando se fala em crédito, você vai numa cooperativa de crédito, você vai encontrar uma pessoa para falar. Você não vai encontrar um totem, você não vai encontrar uma máquina. Você vai encontrar uma pessoa que vai te atender, vai te servir um café e vai te ofertar um leque de oportunidades para que você possa estar cooperando com sustentabilidade, que é você fazendo as atividades dentro de um sistema que também te protege. Por isso que eu vejo um futuro brilhante para o cooperativismo e eu espero que nós tenhamos muito sucesso daqui para frente para que os trabalhadores sejam mais valorizados e nós possamos ter realmente grandes ganhos sociais também com o cooperativismo. Clair Espanhol, esse paranaense presidente da Federação dos Trabalhadores, um imortal torcedor do Grêmio. Finalizada essa entrevista, nós vamos à segunda etapa do nosso episódio de hoje. Eu havia prometido que nós estaríamos mostrando um museu, contando a história do fundador da nossa cidade, o museu, a primeira casa onde viveu o coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira. Vamos, portanto, apresentar a partir de agora esta matéria para você. Meus amigos, no episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida, no mês de abril, nós fizemos a promessa ao entrevistar o agropecuarista Roberto Diniz Junqueira Filho de que nós estaríamos visitando a Fazenda Boa Vista, que fica praticamente na região central de Orlândia. E é justamente o seu Roberto que está nos recebendo, até porque nós vamos conhecer hoje o museu que traz parte importante da memória de Orlândia. Fazenda Boa Vista praticamente na região central de Orlândia, né, seu Roberto? Sim, aqui surgiu Orlândia, né? Essa fazenda era do coronel Francisco Orlando, e meu bisavô, e ele destacou 100 alqueires de terra para fazer a cidade de Orlândia. Ele trouxe a ferrovia para Orlândia e começou a construir a cidade. Então, na verdade, ele nasceu na Fazenda Invernada. Quantos quilômetros fica a Fazenda Invernada em relação a Orlândia? O coronel era filho do capitão Chico e nasceu na Invernada. E a 20 quilômetros, mais ou menos, a Invernada é próxima à usina Vale do Rosário. E lá ele nasceu e depois o capitão Chico faleceu e dividiram as terras e o coronel ficou aqui, porque eles eram 8 irmãos. E espalharam para todo aqui, o São Joaquim da Barra, Morro Agudo, tudo eles tinham terra. E o capitão Chico está enterrado em Morro Agudo. E a família toda está aqui. Então tem a Fazenda São Luís, a Fazenda Peroba, a Fazenda Agudo, a Fazenda Santa Helena. Todos são originários do capitão Chico. Agora, a Boa Vista era do coronel Francisco Orlando. A Fazenda Boa Vista, naturalmente, é antes da existência de Orlândia. Nós tínhamos aqui perto da fazenda a Vila Orlando, né? Que depois virou a cidade de Orlândia, é isso? Sim, ele primeiro pôs o nome de Vila Orlando, que é quando passou a estrada de ferro aí, né? Aí eles mudaram para Orlândia depois. Pessoal, em homenagem ao coronel, né? Pessoal, um detalhe interessante, nós vamos agora entrar no museu, que na verdade é a primeira casa que o coronel Francisco Orlando teve aqui junto à Vila Orlando de então. E vocês estão vendo as imagens, olhe bem a data, 1883. Estamos aqui no museu, a casa do coronel Francisco Orlando. Está do meu lado a dona Cláudia, esposa do seu Roberto. E naturalmente daqui a pouco a dona Cláudia vai dizer essa questão de escolas que estão visitando, que eu julgo extremamente importante. Mas não percamos a ideia da famosa data, 1883. Uma conta não está fechando, Orlândia é de 1910. Então essa casa é antes de Orlândia. Por que disso, seu Roberto? Sim, quando
o Capitão Chico, que é o nosso pioneiro aqui na região, ele tinha 8 filhos. E quando ele dividiu as terras, o Coronel Francisco Orlando, que é o filho mais velho dele, se instalou aqui na Boa Vista, em 1883. E fez essa casa porque era distante da fazenda Invernada, no qual eles residiam, e ele vinha a cavalo de lá da Invernada até aqui, e dormia aqui e percorria as fazendas que ele tem, que englobava Palmitos, Boa Esperança, Monte Belo e várias outras fazendas aqui. E Capão do Meio, tudo era do coronel. E aí ele também, depois de 83, ele começou a construir a sede dele, mas infelizmente em 1905, a minha avó Geni, que é Genoveva Angélica, ela faleceu e aí tornou-se fazer outra divisão das fazendas. Aí é que surgiram as fazendas, realmente as fazendas Palmitos, a Boa Esperança, a Boa Vista aqui, que é disso. Mas a origem é 1883. E vocês veem bem que é muito importante a manutenção da história de uma cidade, que leva no seu nome Coronel Orlando, Orlândia, a terra do Orlando. Aliás, já fizemos isso, uma matéria bastante interessante com o senhor Roberto. Dona Cláudia, eu tenho percebido, vi imagens muito bonitas do Colégio Ângulo, do Logos, perdão. As crianças estiveram aqui visitando na sexta-feira. Eu julgo isso muito importante, que é trazer a história para essa moçada que não conhece bem, não? Eles vêm todo ano, sabe? E no mês de Orlândia, né, da Fundação de Orlândia, e eles vêm, passeio, olham as fotos, e eles aproveitam muito. E as professoras são ótimas, explicam muito bem, sabe? É uma manhã gostosa. E é uma forma também que a família da qual a senhora faz parte, esposa que é do bisneto do fundador, de preservar essa memória, porque um povo que não tem memória não sabe como projetar o futuro, né? Não, eles vêm, prestam atenção, viu? Crianças de 7 anos, mas eles prestam atenção, olham, é um prazer todo ano eles vêm aqui. Muito bem. Senhor Roberto, me diga agora várias partes aqui do museu, enquanto a gente vai mostrando as imagens. Eu percebo que nessa sala que nós estamos fazendo essa filmagem é a sala mais antiga que traz a história dos Junqueiras, é isso? Essa casa aqui, ela pertenceu ao Coronel Francisco Orlando. É dele, essa sala é dele e da minha avó Geni, que é Genoveva Angélica, e dos descendentes dele, é ao lado paterno meu, do meu pai. Da minha mãe, eu tenho aqui dos Almeida Prado, que também eram Junqueira, também. O avô da minha mãe ficou dono da Fazenda Invernada, e é Junqueira, irmão do coronel. Mas ela foi casado com uma Almeida Prado. E do outro lado é a materna do meu pai, que não tem nada de Junqueira, ela é Rosa Martins, que o irmão dela, Dr. Nestor da Rosa Martins, que foi médico em Orlândia e foi prefeito de Orlândia, trouxe as irmãs para Orlândia, 2, a minha avó Marieta e a Tione. A Tione casou com o Clodomiro Ferreira Jorge. Aí vem os Ferreira Jorge de Orlândia. Ele era irmão do Virgílio Ferreira Jorge e ele era médico aqui em Orlândia. Depois, no fim da vida, eles mudaram para São Paulo e ficaram por lá. E a minha avó morou aqui até 57, ela faleceu em 57. A gente fica realmente impressionado, e a gente diz aqui também para a dona Cláudia, eu vi aqui muito cuidado, né, nos detalhes, e a gente sabe que a preservação de peças antigas nem sempre são fáceis, né? E a gente nota que é um esforço que a família, e de forma especial o senhor e a sua esposa fazem, de preservar uma parte importante da nossa história. Eu acho que isso tem que ser destacado,
e quiséramos nós que a gente tivesse essa preservação para que tudo que existe de história de Orlândia fosse passado para as outras gerações, porque a gente não pode entender, né, dona Cláudia, como algumas vezes você pergunta por que a cidade se chama Orlândia, é quase que uma obrigação de qualquer aluno entender a razão do nome da cidade, não? Que daí, ó, aqui, né, tinha o seu bisavô, ele cedeu um pedaço, né, para fazer a cidade de Orlândia. Por isso que aqui é uma data e Orlândia é outra, né? Perfeitamente. Agora, a projeção com essa memória, foi algum pedido especial do seu pai ao senhor, ou essa iniciativa foi uma iniciativa do senhor mesmo? Não, para juntar todas as fotografias dos parentes, que foi minha mesmo. Meu pai tinha bastante fotos dos parentes, ele gostava, ele fez muitas, mas quando ele faleceu, eu fiquei com as fotografias e precisava ter um lugar para pôr. E falei, eu vou arrumar um museu lá, que era... Isso aqui foi muitos anos, ele serviu de depósito de milho, de outras coisas, ração, e depois o meu pai resolveu limpar e cercou e arrumou. E aí eu acabei de arrumar também mais aqui, pus essas fotos tudo aqui. A senhora está ajudando bastante, dona Cláudia, nessa conservação? Não, o Tinho é que... Não, eu mando arrumar, limpar, mas ele que arruma, que põe, coloca as fotos, é tudo ele. Um detalhe, né? Enquanto a gente está fazendo aqui, eu pediria, o Sérgio está mostrando agora umas fotos da parte do fundo da casa. O senhor Roberto estava contando que tem lá uma madeira em que se coloca, antigamente tinha a mania de se fazer o seu próprio queijo, matava-se um animal, tinha carne, era pendurada, e ao mesmo tempo tinha um local onde se amarrava o próprio animal. A gente percebe que o próprio coronel, quando instalou essa casa, onde está o museu, antes de Orlândia, era justamente porque ele ficava aqui e morava nesse local, é isso? Morava aqui, morou aqui até acabar de construir a casa que ele planejou para ele. E tem filhos dele, o tio João Francisco nasceu na Invernada ainda, e os outros nasceram aqui. E ela faleceu também muito cedo, a vovó Geni, e tanto é que ele pediu para fazer uma igreja no nome dela, Santa Genoveva, e que está lá até hoje, em Orlândia. E aqui ele trouxe primeiro a estrada de ferro. Que não é muito distante aqui da fazenda, que baixa dentro da própria fazenda. Passava dentro da fazenda. E passava ali, hoje vizinho do Brejeiro ali, e passou muitos anos, até acabaram com a Mugiana, né? E foi transferido, na verdade, o trilho para aquela parte do lado da rodovia Anhanguera, no tempo do governador Paulo Egídio Martins. E quando ele doou 100 alqueires de terra, ele trouxe muita gente para vir morar em Orlândia, né? Sem dúvida. A família Benini, que era muito amigo nosso, do Hotel Zancopé. Acho que todo mundo veio se instalar aqui. Bastante famílias que vinham no trem, né? E saíam de um lugar e falaram, vamos para uma cidade que está se formando, Orlândia. E vieram para cá. E é um detalhe interessante, né? Quem está me filmando é o meu querido amigo Sérgio Maia. A mãe do Sérgio Maia trabalhou aqui para a mãe, ou para a mãe do senhor Roberto, a dona Margarida, não é isso, Serginho? E ele ficou emocionado que tinha uma foto aqui de toda a equipe de trabalho. Acho que isso resgata a memória. Eu, por exemplo, nasci aqui na Vila Marcucci. Eu me lembro que vim aqui, passei 1 ou 2 vezes, né? E chamava-me muita atenção, eu faço esse testemunho, a beleza do local. E a gente fica muito feliz que as imagens que vocês estão vendo agora são as imagens da casa, né? Primeiro foi aqui o museu, quando o Coronel Orlando estava aí trabalhando para trazer Orlândia, era a Vila Orlando, e essas imagens lindas que nós estamos finalizando essa matéria são justamente da casa raiz de Orlândia, a casa em que viveu durante muito tempo o Coronel Francisco Orlando. Agradeço
a dona Cláudia, primeiramente a senhora, por ter nos recebido. Orlândia tem gratidão, porque toda iniciativa que visa preservar a memória deve ser muito aplaudida, dona Cláudia. Isso mesmo, é um prazer, né? Você fazer essa reportagem, mostrar, não é? Nós ficamos satisfeitos. As escolas que têm o interesse de fazer visita, de que maneira? Entra em contato? Eu acho que geralmente é no mês de abril, né? Que é o mês de Orlândia. Março. E aí bom, por enquanto que eu sei é o Logos, que vem faz muito tempo, viu? O grupo eu não lembro, não. Está lançada aí uma ideia, né, para o pessoal da Secretaria da Educação. O grupo nosso, que eu estudei lá, já está fechado, né? O Coronel Orlando está fechado, mas nós temos 26 unidades educacionais, são mais de 5 mil alunos. Está, portanto, feita essa sugestão ao pessoal da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, com certeza, para trazer esse recado. Senhor Roberto, a palavra final é do senhor. Eu agradeço muito você vir aqui e ver a presença de você para poder ver o que a gente tem de lembranças aqui da família. De toda a família tem alguém representado aqui. Nós temos muita gente ainda e somos radicados em Orlândia, tem muitos radicados em São Joaquim, então Ribeirão também, tem muito Junqueira por aí, mas aqui eu acho que é uma fazenda, juntamente com a Invernada, que representa a origem da família Junqueira, que saiu lá de Minas Gerais, da fazenda Favacho, e veio se radicar aqui em busca das terras paulistas, né? E com isso estamos aqui até hoje, né? Nunca largamos aqui a nossa cidade mãe, que é Orlândia.